Dando continuidade aos trabalhos, ao oitivo das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, presente neste recinto, o senhor, nome completo do senhor? Breno Cássio Cunha Fonseca. Muito bem. Senhor Breno, o senhor é brasileiro, casado, solteiro? Casado. Profissão do senhor? Autônomo. Comerciante. Nome do pai do senhor? Francisco Carlos Neves Fonseca. Nome da sua mãe? Cilda Maria Mesquita da Cunha. Muito bem. Dia, mês e ano que o senhor nasceu? 16/11/1987. Muito bem. Endereço do senhor? O endereço meu atual, porque eu tenho duas residências. Eu tenho uma residência no bairro do Tapanã e eu tenho uma no Tenoné, né? Fique à vontade, senhor. Conjunto Bela Manuela, quadra 9, casa 26. Bairro Tenoné. Bairro Tenoné, né? Portador da CNH. A qual for apresentada em juízo, em seguida lhe será devolvida. Senhor Breno Cássio, o senhor foi arrolado neste processo? Trata-se de uma ação penal de homicídio, em que tem como vítima Emerson Daniel Sanches Lobo. Eu pergunto para o senhor conhecia a vítima, tem relação de parentesco com a vítima? Não, eu conheci, mas qual é o sentido? Eu conhecia a fisionomia dele, enxergava ele. Sim, então o senhor apenas enxergava a vítima? Isso. Não é parente da vítima? Não, não. Muito bem. Encontra-se como denunciado desta ação penal o João Carlos Costa Robato, é o réu que está preso. Eu pergunto para o senhor conhece o João Carlos? Não, só a fisionomia também. Então conhece de vista a vítima e o acusado? Todos dois. Certo. Não tem relação de parentesco com ninguém? Não. Então, em face dessas suas afirmações, o senhor fica ciente que o senhor foi arrolado como testemunha e nesta qualidade o senhor deverá dizer a verdade do que sabe e tem conhecimento. O senhor não poderá mentir. Se o senhor mentir em juízo, o senhor poderá ser processado e punido pelo crime do falso testemunho. Tá certo? O senhor promete não dizer a verdade? Sim. Muito bem. Testemunho investido compromissado a responder. Consta nos autos que o senhor prestou declarações na polícia e eu vou determinar a leitura. Tá? Tudo bem. Ouça com atenção a leitura. Declarações prestadas perante a autoridade policial aos 21 dias do mês de março do ano de 2017. Que o declarante reside há aproximadamente 1 ano e 3 meses neste bairro do Tapanã. Que reside com sua esposa, de nome Elaine Cristina dos Santos Fonseca, e mais uma filha de apenas 7 anos de idade. Que o declarante conhecia o adolescente Emerson Daniel Sanches Lobo, mais conhecido pela alcunha Bibico. Que o declarante conhecia Emerson Daniel Sanches Lobo da rua. Que o declarante é pastor da Igreja Assembleia de Deus e dirige a congregação do bairro Tocantins, em Coraci. De nome Igreja Pentecostal, Deus é mais que fiel. Que o declarante já havia, inclusive, evangelizado para o adolescente Emerson Daniel Sanches Lobo. Que na data de 14 de março de 2017, o adolescente Emerson Daniel Sanches Lobo foi morto, após ser alvejado com um disparo de arma de fogo, que atingiu a cabeça do mesmo. Que na data de 14 de março de 2017, entre 20h30 e 21 horas, o declarante chegou em sua residência, vindo da igreja, quando ouviu uma conversa entre a nacional de nome Emily e o irmão de Emerson Daniel Sanches Lobo, o adolescente Anderson, conhecido pela alcunha de Loiro. Que os dois comentavam que Emerson Daniel Sanches Lobo havia saído para roubar. Que o declarante não ouviu os dois falarem com quem Emerson Daniel Sanches Lobo havia saído para roubar. Mas ouviu falarem que ele havia saído para roubar na mata do CEP. Que o declarante não chegou a falar com Emily e Loiro. Que Emily e Loiro comentaram tal fato quando estavam parados, próximo à casa do adolescente. Que em seguida Emily e Loiro foram embora, que aproximadamente 20 minutos após ouvir a conversa entre Emily e Loiro, o declarante ouviu um disparo de arma de fogo, que veio justamente da mata do CEP. Que o declarante viu a mãe de Emerson Daniel Sanches Lobo, a senhora Benedita Pereira Sanches, passando na rua, à procura de seu filho. Que o declarante desconfiou de que algo tivesse acontecido, já que havia escutado o barulho de disparo de arma de fogo, vindo da mata do CEP. Que imediatamente o declarante telefonou para o pastor Jean Michel para informar que havia escutado a conversa entre Emily e Loiro e para informar que havia escutado um barulho de disparo de arma de fogo. Que o declarante informou ao pastor Jean Michel porque o mesmo tinha mais contato com a família de Emerson Daniel Sanches Lobo. Que Jean Michel foi até a casa do declarante e se reuniram com mais algumas pessoas,
com o objetivo de entrar na mata do CEP e procurar por Emerson Daniel Sanches Lobo, que após aproximadamente 30 minutos de procura, o corpo de Emerson Daniel Sanches Lobo foi encontrado dentro da mata, que Emerson Daniel Sanches Lobo já estava sem vida, que o declarante viu a ferida na cabeça da vítima Emerson Daniel Sanches Lobo, causado pelo disparo de arma de fogo. Que o declarante e os demais foram até a entrada do CEP, onde acionaram uma viatura da Polícia Militar, que foi até o local acompanhado dos peritos do Centro de Perícia Científica Renato Chaves, onde fizeram o levantamento de local do crime e, em seguida, removeram o corpo da vítima Emerson Daniel Sanches Lobo. Que o declarante acompanhou a perícia realizada no local do fato, que o declarante não ouviu qualquer comentário dos peritos com relação ao disparo que ceifou a vida de Emerson Daniel Sanches Lobo, que, perguntado ao declarante se sabe informar quem foi o autor do crime, respondeu negativamente, que o declarante não sabe quem estava na companhia de Emerson Daniel Sanches Lobo quando o mesmo foi morto, que o declarante não ouviu comentários de quem pode ter sido o autor do crime, que, perguntado ao declarante se sabe informar se Emerson Daniel Sanches Lobo era usuário de drogas, respondeu positivamente, afirmando que não sabe quais tipos de droga o mesmo usava, que o declarante não sabe informar se a mãe de Emerson Daniel Sanches Lobo continua morando no bairro do Tapanã, que o declarante ressalta que no momento em que o corpo de Emerson foi encontrado, o seu irmão, que estava entre as pessoas que estavam procurando, falou: "Esse bicho é todo doido. O que eu vou falar para a mamãe?" Textuais. E nada mais. Senhor Breno, o senhor confirma estas declarações? Sim. Quem faz a confirmação passa a palavra às partes pela ordem ao Ministério Público, Dr. Rui Barbosa, posteriormente a Defensoria Pública, Dr. Alex Noronha. Ambos têm a palavra. Obrigado, Excelência. Bom dia. Bom dia. O senhor está a nos dizer que ao chegar da igreja, né, o senhor ouviu uma conversa entre a Emily e o Louro, irmão deste Emerson. Sim. Em que eles diziam que o Emerson havia saído para praticar um assalto. Isso. Eles disseram com quem ele estava acompanhado neste momento? Não. O senhor também não os questionou sobre este fato? Apenas Não. ouviu o diálogo entre eles? Isso, porque eu não tenho nenhum vínculo de amizade com eles, né? Compreendo. E depois ouviu o disparo de arma de fogo? Isso. E o senhor relacionou esses fatos, o disparo de arma, com a conversa que houvera ouvido? Não, porque passando algumas horas, eu percebi que a mãe do rapaz, que perdeu a vida, estava à procura dele. E eu não tenho nenhum tipo de amizade também com ela. Aí eu peguei e liguei para o pastor Michel, né, que tem um vínculo de amizade para ela, participei para ele. Ele já assim participou para ela, ali se reunimos e fomos à procura dele. Tá. E encontraram já... Encontramos, né? Isso. Tá. E neste momento estava lá presente o Louro? É o irmão dele. O irmão dele. A Emily estava também? Não. O senhor se recorde? Não estava ela, não. Tá. Aí o senhor diz que ele falou: "Esse bicho é todo doido". É no momento que a gente achou lá o irmão dele em óbito. Sim. E até então o senhor não ouviu nenhum comentário sobre a autoria? Não. A única coisa que aconteceu de lá pra cá é que a mãe dele, hoje eu sei, tô ciente, parece que não mora mais lá. Sim. Mas com relação à autoria, nem no momento e nem depois. até esta data também o senhor não teve nenhuma... Não, é porque a minha vida é trabalho, né? Então eu trabalho durante o dia, né? E à noite eu pastoreio a igreja lá no bairro Tocantins e eu tenho meus compromissos lá. Então eu só chego raramente à noite em casa. Nessa faixa de 8, 9, 10 horas da noite. Esta vítima, o senhor diz que conhecia só de vista? Eu conheço de vista. Nenhum vínculo... Não, nenhum tipo de vínculo. próximo com ele, nem mesmo dentro da igreja? Não. Porque a minha igreja, realmente, ela não fica no bairro do Tapanã, ela fica no bairro do Tocantins. Sim. Então, nas partes que revela aí que eu evangelizava o menino lá, é porque eu pregava na igreja do pastor Michel, né? Então a gente saía para fazer o evangelismo, então eu já fiquei de frente com ele e evangelizei ele algumas vezes. Compreendo. Então, excelência, satisfeito. Bom dia, senhor. Bom dia. Então o senhor declarou conhecer de vista, né, o João Carlos Costa Lobato, não é isso?
Isso. O senhor já disse, só para confirmar, o senhor disse que não ouviu o nome dele, não viu ele cometendo esse crime? Não, porque no momento que eu cheguei da igreja, eles estavam passando, a Emily e o irmão do rapaz que entrou em óbito. E eu ouvi o comentário deles, né, que ele tinha saído para assaltar. Agora com quem foi? O Bibico. Isso, que é conhecido como... Quer dizer, o senhor não ouviu o nome do João Carlos Costa Lobato, ora réu, nesse processo? Não. Nem antes da morte do Bibico? E nem depois. Nem durante, lá na visita, na incursão que vocês fizeram na mata, né? Não. E nem depois da morte do Bibico também não ouviram o nome do João Carlos Costa Lobato como tendo envolvimento na prática da morte? Não. Então, a exibição da mídia e dando continuidade aos trabalhos, passamos à oitiva das testemunhas arroladas pela defesa. Determino seja apresentado no plenário Pablo da Costa Murim, arrolada pela defesa, e o réu.